Em 1982, Charlotte, uma garota antissocial que tem como amiga de confiança o animatronic que sai de um alçapão, e por causa disso ela fica sentada no chão esperando a apresentação, o que faz uma garçonete comentar que ela sempre faz isso toda vez que ela vai lá. E ela também é a única, em uma festa infantil com várias crianças, pais e funcionários, a ver um menino sendo puxado para dentro dos bastidores por Coelho Afton. Sim, esqueci o primeiro nome dele, que de alguma forma, achou que seria uma boa ideia mandar uma criança pro céu durante uma festa de aniversário, logo no momento em que fica gente indo para tudo quanto é lado e os funcionários ficam saindo e entrando da cozinha. Mas enfim, antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar um like e deixar um comentário. Agora voltando para o vídeo. Isso deixa a Charlotte extremamente preocupada, então ela pede ajuda a 3 adultos e cada um deles basicamente diz a ela: se não é meu filho, não é problema meu, o que a faz entrar nos bastidores sozinha. Após a Vanessa criança ter dito para ela não ir, Charlotte consegue salvar o garotinho, que estava apenas dormindo, pois assim que ela grita, ele acorda e corre de volta para a mãe como se nada tivesse acontecido, enquanto Charlotte cai no chão, e as luzes do palco iluminam os 3 ferimentos de faca em suas costas, e continuam iluminando enquanto o alçapão se abre e ela cai lá dentro, e também o momento em que a boneca sobe de volta no palco, segurando a Charlotte no colo. Isso enquanto todos os pais e crianças assistiam atentamente sem nenhuma reação, e a investigação conclui que a morte dela foi acidental e ocorreu por culpa dela mesma, por ela ter entrado na área restrita, ou algo assim. Agora, de volta para o presente, Vanessa anda tendo pesadelos com o seu passado, e Mike ainda não terminou de pintar a casa desde o primeiro filme. Então, é mencionado que haverá um faz-face na cidade, pois desde os eventos do primeiro filme, as pessoas da cidade ficaram obcecadas com aquela pizzaria abandonada, sendo esse um assunto que Mike detesta, mas que Abby fica espalhando pela escola, e que faz com que outras crianças a convidem para lanchar junto, mas a única criança que realmente acredita nela é a mesma que também acredita em alienígenas e fantasmas. Enfim, Abby é removida da lista de participantes de robótica da feira de ciências pelo professor Berg, que detesta os animatronics daquele Freddy's, e porque robótica não é para qualquer um. Mais tarde, quando Mike está prestes a sair para um encontro, que não é um encontro, com Vanessa, Abby pergunta se ela pode ver seus amigos, os animatronics para ser mais específico, mas Mike diz para ela fazer amigos de verdade na escola, e que ele consertará os animatronicos, algum dia, o que é uma mentira, obviamente. Então ele a deixa sozinha com uma TV velha, sem uma babá, celular, computador ou videogame. Durante o encontro, Mike conta para Vanessa sobre isso da Abby só ter fantasmas como amigos e querer que ele conserte os animatronics. Vanessa diz para ele ser honesto, e ele responde algo como você está falando de honestidade. Então ela menciona que ela ainda está tendo pesadelos e ele diz para ela fazer aquela mesma coisa de hipnose com sonho que ele fez no primeiro filme. Então ele volta para casa, e em seguida vai ao restaurante no Freddy's, onde Abby estava, e só então ela descobre que os fantasmas sumiram. Mike diz a ela que eles sempre estarão em seu coração e que ela pode levar para casa alguma coisa dali para ficar de lembrança deles. Então ela escolhe o brinquedo que começou a brilhar do nada. Ao saírem, Mike percebe na entrada um papel que diz que o restaurante é um local de mandar pessoas para o céu e um número de telefone. Enquanto isso, alguns youtubers vão a um outro restaurante do Freddy's para filmar sua procura por fantasmas. E sim, eles tiveram a permissão do segurança para isso. E o segurança é Michael Afton. E ele fala que não é para chamar ele de Mike porque ele é o Michael. Enfim, o tour pelo restaurante abandonado mal começa e o câmera 1 tropeça no ar e cai no rio artificial, cuja água está parada há mais de 20 anos. Se ele não morrer por causa dos fantasmas, vai ser de leptospirose. A youtuber segue o som de uma caixa de música até uma área afastada e vazia, que tinha apenas uma saída, e por alguma ideia genial, ela desliga a caixa de som, o que acorda a boneca dentro da caixa. E por algum motivo ainda mais genial, ela coloca a cabeça na caixa para ouvir o que tem lá dentro, o que faz a boneca da Charlotte atacar ela com facilidade. A youtuber grita ao ser possuída, o Michael Afton ri, como um vilão de desenho animado bem na frente do câmera 2, que logo é picado pela Fox. O câmera 1 dá uns tapinhas na lanterna que está com defeito, enquanto caminha dentro da água de esgoto na direção oposta da entrada, quando ele já poderia ter saído da água, voltar pela mesma direção que ele veio onde ele poderia sair facilmente, abrir a lanterna, longe da água, obviamente, para ajustar a posição das pilhas. Então, uma boneca cai na água, o que faz ele olhar para baixo, onde por algum motivo havia várias bonecas no fundo, que comem o câmera 1 igual aos peixes piranhas do filme Piranha. Michael verifica a sala da caixa de música, vê que a youtuber foi possuída pela Charlotte, então ele sai correndo do restaurante e diz a ela bem-vinda de volta. No dia seguinte, Vanessa tem algumas alucinações durante uma aula de educação física, o que faz ela ter um ataque de pânico e apontar sua arma para um
colega. E o motivo de ela ter levado uma arma para a academia, já que parece que ela não é mais policial, nunca é explicado. Ela volta para casa e faz aquela coisa de hipnose do sonho, onde aparece aquela boneca da Sister Location, e termina com a Vanessa atirando no coelho Afton. Então começa a chover, Abby acorda com o brinquedo a chamando, e logo ele a dá as direções para o restaurante de Charlotte, e ela vai lá, enquanto Mike dormia, e era tarde da noite. No dia seguinte, Vanessa visita a casa da Abby, que logo a mostra o projeto de ciências, do qual ela menciona que recebeu ajuda de Chica e Fred do restaurante antigo. Mike chega com o café da manhã e Vanessa o chama para conversar sobre esse negócio da Abby ter ido ao restaurante antigo. Porém, Mike rapidamente a mostra o papel com o número de telefone. Vanessa volta a mencionar que a Abby foi naquele lugar, mas esse animal a interrompe e muda de assunto, pois ele quer esquecer essa história de fantasmas. E então ele diz que a Abby é uma criança e que ele ficou sabendo que a Vanessa tinha uma melhor amiga chamada Charlotte. Só que ele não menciona exatamente o que ele ouviu, mas a partir daí, a conversa muda para um assunto sem sentido e termina com a Vanessa dizendo para ele ficar de olho na Abby. Então ele vai embora, e o Mike fica olhando para a parede com cara de tonto. Mais tarde, Mike leva a Abby para a escola, e diz que ele precisa ir em outro lugar e que ele voltará em breve. Vanessa vai ao restaurante da Charlotte, vê que a caixa de música parou de tocar, mas não percebe o corpo possuído atrás dela. Ela chama a Charlotte, que responde pela caixa de som dizendo que a Vanessa de alguma forma a mantém presa no restaurante. Vanessa especifica que ela usa um bloqueador de perímetro e que ela não vai tirar o bagulho. Nisso, Charlotte a ataca. Na escola, o professor Berg deixa cair acidentalmente a boneca robô da Abby, da mesma forma que o Gion joga da Kiji. Abby sai correndo para o restaurante velho e conta o que aconteceu para Chica, que diz que ela vai ser o robô do projeto de ciências dela, mas que primeiro a Abby precisa digitar um código que a Vanessa acaba falando para Charlotte, que controla o robô da Chica e dá as instruções para Abby. Em seguida, elas pegam um táxi para voltar para a escola. Mike chega à casa do pai de Charlotte, onde ele finalmente percebe que Abby estava indo a outro restaurante sem ele saber, e que ele teria descoberto bem antes se ele tivesse deixado Vanessa terminar de falar. Mike liga para a escola, que diz que Abby saiu após um incidente, mas não especifica qual foi o incidente nem para onde ela foi. Então Mike desliga a chamada e diz que precisa ir ao restaurante antigo, mas antes o pai da Charlotte pede para que ele deixe por ali uma caixa de música que ele fez quando a Charlotte era bebê, algo que ele mesmo poderia ter feito enquanto colava panfletos na entrada dos restaurantes. Mas enfim, Mike chega lá tarde da noite, e como a entrada estava trancada, ele entra pela janela, que dá em uma sala com animatronics quebrados, pelos quais ele passa tranquilamente e nem percebe o cadáver possuído da youtuber ali perto. Na escola, o professor Berg dá uma bronca na Abby por trazer uma pessoa fantasiada e fingir que é um robô. Assim que ele sai, Chica diz a Abby que ela vai conversar com ele, pois ela quer ver o que se passa na cabeça dele. O professor Berg vai para um corredor, leva um jumpscare de duas crianças, e então ele vai para uma sala de aula pegar suas chaves, sendo que antes ele tinha dito que elas estavam em seu escritório. Ele retorna ao corredor vazio e silencioso, ouve um som baixinho, quase imperceptível de eletricidade, e ao verificar o vidro de uma porta, Chica o puxa para dentro da sala, onde de alguma forma o Berg fica encurralado por ela, uma animatronic que anda igual a uma idosa com problemas de quadril e osteoporose, e que é tão pesada que cada passo que ela dá faz um barulho tão alto de coisa quebrando, mas que ainda assim consegue andar silenciosamente o suficiente para permanecer despercebida e se esconder. Ele fica engatinhando, e assim que levanta, ele esbarra em um carrinho e cai de cara no chão. Nisso ele esconde metade do corpo embaixo de uma mesa enquanto Chica, que estava olhando todo o trajeto dele, mas de alguma forma não sabe onde ele está, liga seus olhos lanterna para encontrá-lo, o que faz com que o Berg ofereça as respostas da prova, o que não faz muito sentido, mas enfim. Chica diz que ela quer ver o que tem dentro da cabeça dele, e então ela a esmaga e diz que a cabeça dele era exatamente como ela pensava, vazia, o que é um fato, já que sai dela apenas algumas gotinhas de sangue. Enquanto isso, Mike encontra Vanessa, que diz que a única maneira de parar os animatronics é indo até a sala de segurança, mas logo eles ouvem uma risada de criança na área das mesas. Nisso Mike pergunta se eles podem ir por outro caminho, então eles vão pelo rio de esgoto, onde Vanessa conta que, depois que Charlotte morreu, o fantasma dela ficou preso com raiva, que foi a última emoção que ela sentiu viva. E para amenizar o problema, Vanessa colocou uma caixa de música para tocar, que fez a Charlotte dormir, mas alguém quebrou essa caixa recentemente, e ela nem diz qual era a marca da pilha dessa caixa de música, que permaneceu tocando sem parar por 20 anos. Algo cai na água. Mike diz que ir por esse caminho foi uma má ideia e logo em seguida ele cai na água de um jeito que parece que ele simplesmente pulou lá dentro. Logo, o animatronic com o chapéu de helicóptero aparece na água igual a um tubarão de filme, e se aproxima bem lentamente, mas tão lentamente
rapidamente que Mike tem tempo de sobra para sair da água, ver o que estava se aproximando e fugir com a Vanessa para a sala de segurança, onde ela começa a rastrear os animatronics pelo computador e explica que Charlotte os controla através da marionete, que também se chama Puppet, mas por algum motivo ela só consegue se mover com alguém por perto, o que não faz sentido, já que todos esses animatronics têm tecnologia sem fio, apesar de terem sido construídos em 1980. E Charlotte não culpa o pai de Vanessa, que foi exatamente o cara que a matou, mas culpa os pais que a ignoraram na festa, então ela quer exterminar todos os pais, utilizando robôs com osteoporose e problemas de quadril, quando ela poderia simplesmente possuir alguém, ir em um Walmart, ou Target, ou algum mercado desses nos Estados Unidos que venda armas, pegar uma arma e tipo... sabe? E como eles não sabem qual animatronic está com Abby, Mike resolve ficar para olhar a posição dos rastreadores e os desativar, enquanto Vanessa sai para verificar cada um deles. E eles vão manter a comunicação por walkie-talkies, em vez de usarem seus celulares, e eles nem pensam em ligar para Abby, já que, pelo que parece, ela não tem um, sendo que neste caso seria mais seguro ela ter e passar o dia inteiro em casa assistindo TikTok e jogando Minecraft Mobile. Assim ela não ficaria ainda em restaurantes abandonados para conversar com fantasmas. E não tem porta na sala de segurança, o que faz Mike se perguntar qual foi o idiota que projetou aquele lugar. Foi o pai da Vanessa. Mike, que de alguma forma sabe exatamente como o sistema dos animatronics funciona, começa a mexer no computador. Charlotte percebe uma falha de segurança através da Chica, o que faz seus olhos ficarem vermelhos enquanto ela liga os animatronics quebrados. Enquanto isso, Mike rastreia o Fred robô, sendo que a Chica é a preferida da Abby, já que a boneca robô dela era uma mini Chica. Mas enfim, Mike ouve um som de fantasma, olha em volta e encontra uma máscara do Fred. Vanessa tenta se comunicar com ele, porém ela é respondida por um fantasma e, de alguma forma, Foxy se teletransporta para cima do carro dela. Sendo que se ela já estava no carro desde que a Vanessa saiu, por que esperar até que ela chegasse tão longe? Ou se a Foxy de alguma forma pulou silenciosamente em cima do carro, o mínimo que deveria ter acontecido era... Mas, felizmente para Vanessa, Foxy tem a precisão de um velho com Parkinson, então ela consegue escapar facilmente. Enquanto isso, alguém leva um susto do robô Fred, que de alguma forma consegue entrar silenciosamente em uma casa de drywall com vários móveis de obstáculo, e assustar o casal que mora nela. E então ele é atacado por sanduíches, sendo que a maneira mais eficaz de fugir dele é correndo. Esses animatronics são lentos e os pés deles foram feitos de uma forma que seus passos não são firmes. É só derramar óleo no chão e correr. No entanto, o casal é salvo acidentalmente por Vanessa, que estaciona em frente à casa ao frear de forma brusca, fazendo com que a Foxy caia em cima do Fred e ambos se quebrem ao mesmo tempo. No antigo restaurante, o Fred quebrado quase ataca Mike, que coloca a máscara e isso faz com que Fred o reconheça como outro animatronic. Esse Fred quebrado tem catarata. Nesse mesmo instante, o robô Bonnie, que pesa cerca de 5 toneladas, mas ainda consegue silenciosamente escalar o segundo andar de uma casa de drywall e passar por uma janela menor do que a própria cabeça, e rapidamente se tornar amiga de uma menina, apesar de ter essa cara assustadora de maconheiro. Enquanto isso, Mike estava concentrado mexendo no computador até que o animatronic do chapéu de helicóptero aparece. E a Charlotte teria conseguido mandar o Mike para o céu se ela não risse toda vez que um animatronic dela está prestes a aparecer. Porém, antes que o chapéu de helicóptero pudesse fazer qualquer coisa, Mike arranca fora a cabeça dele com facilidade, o que chama a atenção dos outros animatronics, que logo o cercam. Então ele prende facilmente a Bonnie quebrada no tubo do ventilador, engana a Chica quebrada fazendo ela pensar que ele também é um animatronic, o que não funciona com a Foxy pirata, o único animatronic que não tinha catarata. Mike desativa rapidamente todos os animatronics quebrados e os robôs, algo que ele poderia ter feito antes. Mas enfim, Chica robô continua funcionando dentro da casa de Mike. E ele só percebeu isso agora. Ele avisa isso a Vanessa, ao mesmo tempo em que a marionete sai da Chica e possui Abby. E por algum motivo isso faz com que todos os animatronics liguem. Ao ver isso, Vanessa diz a Mike que eles estão em desvantagem numérica e que precisarão de ajuda. Então, Mike vai ao restaurante do primeiro filme para pedir ajuda aos fantasmas, que supostamente já tinham ido dessa para melhor, usando um pouco de manipulação emocional e um por favorzinho para convencê-los. Na rua, o carro de Vanessa dá defeito, do nada, e então um amigo de Mike passa por ela, também do nada, e oferece uma carona. Ao entrar na casa de Mike, Vanessa encontra Abby possuída por Charlotte, que a convida para participar em sua
sua missão de exterminador do futuro, que consiste em exterminar todos os adultos, sendo que a Vanessa já é adulta. Vanessa recusa. Charlotte começa a se perguntar o que se passa na cabeça dela. Mike chega com a caixa de música, que exorciza Charlotte da Abby, mas, de alguma forma, os animatronics continuam funcionando e eles estão sendo controlados por Michael Afton, o irmão perdido de Vanessa, ou irmão secreto, ou algo do tipo. Michael menciona rapidamente que Vanessa nunca falou sobre ele, sendo que tecnicamente no universo do filme, ele só começou a existir agora. Tipo, o coelho Afton não tinha nenhuma foto dele, só tinha a foto da Vanessa. E ele quer continuar o legado do pai, e concretizar o objetivo do Thanos de alcançar o equilíbrio, matando metade da população da cidade com os animatronics durante o festival, pois, segundo ele, os animatronics se misturarão à multidão e ninguém notará uns robôs de 15 toneladas com problemas de quadril, osteoporose, Parkinson e sapatos escorregadios, andando por aí e matando pessoas ao esmagar suas cabeças, já que eles são lentos demais para fazer outra coisa. Vanessa diz que ele poderia ter uma vida normal, mas o Michael não quer ter uma vida normal, ele quer ser o Thanos, e ele fala que ela não pode simplesmente recomeçar, ela precisa manter o legado de serial killers da família, mas ela não quer isso e escolhe o lado do Peter e Abby. Nisso Michael ordena que os robôs os mandem para o céu, esmagando os ossos deles, mais especificamente, sendo que esse plano dele tem tudo para dar errado, já que os animatronics são muito lentos. Michael é 1 contra 2 adultos e Abby, basicamente, 1 contra 2,5, e tem 2 rolos de pintura com cabo de metal bem ao lado deles, e uma poltrona que parece leve o suficiente para levantar, então eles poderiam simplesmente fazer o seguinte: Mike joga a poltrona no Michael, Vanessa e Abby batem nele com os rolos, Mike joga a poltrona novamente, e repete, até Michael ser nocauteado, o que faria os animatronics desligarem instantaneamente. E a cena seguinte prova o quão ruim era o plano dele, já que os animatronics do primeiro filme aparecem lá, de alguma forma, funcionando perfeitamente, e eles rapidamente destroem os robôs. Michael foge, mas o amigo do Mike, que ainda estava lá por algum motivo, dá um socão nele. Os sistemas dos animatronics antigos começam a falhar, e a explicação disso é que eles não foram projetados para sair do restaurante. Então, um menino fantasma aparece e diz que ele e as outras crianças vão finalmente ir dessa para melhor. Basicamente eles passaram o filme inteiro vagando no restaurante, e que ele também estava segurando o coelho Afton, que logo irá se libertar e estará mais forte do que antes. Mike pergunta de quem ele está falando. Então Jeremiah entra perguntando se todos estão bem. Mike e Abby começam a sair e Mike diz a Vanessa para deixá-los em paz, pois ele não pode confiar nela. Então a Vanessa fica na casa, que não é dela, é do Mike. Em seguida, Charlotte acorda e possui Vanessa, o que significa que as pilhas da nova caixa de música foram tiradas de um controle remoto velho, que deveriam ter sido trocadas há muito tempo atrás. E na cena pós-créditos, da qual eu só reparei que tinha enquanto editava esse vídeo, uns 3 caras vão ao restaurante do primeiro filme para pegar coisas e usar como decoração numa casa mal assombrada de Halloween. Tem até uma explicação bosta num diálogo sobre o porquê deles terem vindo de noite durante uma tempestade. Enfim, o terceiro cara encontra o animatronic do coelho Afton, e após os 2 primeiros repararem que algo de errado não está certo e que tem um cheiro estranho vindo dali, afinal ainda tem um cadáver ali dentro. O cara do casaco azul e o cara 3 saem para fazer não sei o que, enquanto o cara da capa de chuva fica de embalar o animatronic sozinho. Porém ele sai correndo devido ao cagaço, e logo um dos olhos do coelho Afton brilha. É isso.